Olá, espero que estejam bem. Aqui quem fala é a Mirella. Falo diretamente aqui dos estúdios da Sigo Som, na Vila Sílvia, Zona Leste de São Paulo. Está começando mais um Casa Poeticast, que é um programa da Casa Poética junto com a Secretaria Municipal de Cultura, através da 8ª edição do Fomento da Cultura das Periferias de São Paulo. Mas chega de demoras, roda a vinheta para a gente conhecer nossa convidada de hoje. Agora sim, começando oficialmente nosso programa de hoje, com uma artista, poeta incrível, que arrasa nos slams por aí. Já fez teatro, ginástica artística, dança. Katrina! Uh! Seja bem-vinda. Obrigada Se quiser pelo fazer. convite, primeiramente, né? Sim. E é isso, mega feliz. E vamos que vamos. Bora. Primeiro eu gostaria de perguntar assim, um pouco da sua infância. Como que foi a Katrina criança ali? É bem complicado, porque é uma questão bem emocional, né? Falar sobre a infância de uma criança bicha, uma criança viada, vamos dizer assim, né? Que para termologicamente jogar dentro de um. Se eu fosse rotular com carinhosamente, eu rotularia assim, uma criança viada, né? E tinha muito medo, assim, sempre fui muito medrosa com questões, assim, da liberdade de expressão, porque desde muito nova as pessoas me apontavam e falavam sobre o que eu, né, ali representava como errado, né? Tipo, a mão quebrada, a voz afelutada, aquela coisa mais afeminada, né? Pra aquela galera na época que eu era criança, né, nos anos 90, sou de 84, né, então peguei ali um turbilhão de coisas. Hoje em dia as coisas são mais assim, não sei, né, porque eu vejo que tem muita criança que ainda sofre com ansiedade, essas coisas, essas questões assim, né. Mas, o que me salvou dessas lacunas, né, de que a sociedade nos empurra, foi a arte mesmo, né, quando eu descobri lá na escola, e tipo uma professora falou assim, professora Edileuza, não esqueço nunca, ela já, né, isso fez muita diferença na minha vida, porque ela fez eu me apresentar para uma multidão, porque ela viu em mim um talento que eu não enxergava, que eu não via como, né, ela não via a minha voz como uma voz audível, uma voz bonita, né, porque as pessoas, elas me ensinaram que aquilo era muito feio, que aquilo era estranho, que, sei lá, que um dia eu morreria por isso, enfim, várias coisas. E aí essa professora não, ela não. Ó, aí ela mostrou uma música, falou: "Não, sua voz é parecida, eu acho que você consegue fazer isso". Aí foi, me direcionou, aí teve a preparação. Aí daquele dia, assim, eu comecei a entender essa questão artística mesmo, né, que eu tinha essa, não sei se é dom, é vocação e dom, né, porque é isso, ela me direcionou ali, e dali começou a surgir teatro, aí eu comecei a fazer teatro também na época na igreja evangélica, então assim, na igreja eu cantava também, vem aquele passado crístico, né, enfim, Charamanaias, Deus abençoe. Mas hoje em dia outras questões, né, não sou mais uma pessoa monoteísta, então assim, eh então essa criança, ela, assim, é muito sobre, falar sobre essa criança é trazer uma tristeza muito, abrir uma ferida muito grande, assim, porque eu acho que em todas as famílias tem uma criança, né, viada, assim. E, assim, o que eu tenho para falar, principalmente para a sociedade hoje em dia, sobre essas corpas, né, assim: "Gente, acolham essas crianças", porque o buraco que fica depois de remorso, porque eu enxergo isso, assim, nas pessoas que tentam me acessar hoje, é porque eu tenho muitas mágoas, muitos inacessos, tenho vários bloqueios emocionais, de emoções que eu bloqueei por conta de coisas que eu presenciei, tive que viver
muito precocemente, né, por ser essa criança viada, né. Então eu trago isso também na minha poesia, né. E recentemente eu tenho encontrado inspiração e apoio emocional nessa criança mesmo, porque a transição também é muito sobre isso, né, a transição de gênero, né. Essa coisa de ser uma pessoa não binária hoje em dia, é também sobre abraçar essa criança, sobre acolher ela e fazer a sociedade engolir ela. Porque assim, eu sou a prova viva de que essas crianças, elas com um apoio emocional e com direcionamento na arte, no esporte, porque também eu fui a criança que foi ginasta e que, assim, os primos eram do futebol, e então sofri aquela, vamos se dizer, transfobia mesmo, né, porque eu era bailarina na época, enfim. Tive vários problemas com isso, com essa homofobia recreativa, né, e nos anos 90 isso era se você não era homofóbico, você não era, sei lá o que qual é a régua, né, que tinha que ter para ser um homem macho, nã desculpa o termo macho, mas ainda é sobre isso, né, porque eu tentei, né, ser esse ser macho, mas não conseguiu, porque eu me perdi no meio disso e hoje eu sou isso daqui, né, que é o abraço a essas dores, a essas coexistências, né, que é esse estereotipo da criança viada mesmo. Hoje eu abençoo, hoje eu abraço, hoje eu sou a divindade, hoje eu sou o que ela sonhava, né, tipo, em Sim, várias questões, assim, porque eu lembro que a ginástica também me fez viajar, me fez conhecer outras culturas, né. Foi através da ginástica que eu conheci pessoas de outras famílias que me deram outra proposta sobre religiosidade, que foi aonde eu conheci o culto afro também. Então, assim, eu ainda era uma criança ali de 14, 15 anos de idade, vivendo um sonho, que era assim, era uma carreira que também tinha uma régua, também tinha um país do futebol que até hoje que também invisibilizou muitas Rebecas Andrades. Inclusive, na época que eu treinava, que eu comecei a treinar, eu treinava no mesmo ginásio que a Rebeca, né, que é o Bonifácio Cardoso, ali em Guarulhos, na Rua Arujá, quem não conhece. Levem as crianças para conhecer, porque é muito interessante também. E é sobre isso, o esporte me salvou da droga, sabe, do álcool, enfim. E eu tive essa perspectiva que se eu tivesse a minha arte, se eu fizesse a minha arte também, né, e eu sim. conseguiria superar os meus traumas, né, as minhas dores e transformar. Então, assim, a arte veio precocemente também, eu tive assim, me considero muito sortuda, de verdade, assim, sem falar: "Ai, que não sei o quê", falo: "Não é sobre isso", é porque, assim, a gente tem que acreditar em alguns, né, algumas insígnias, algumas coisas, assim, uma guia, sei lá, uma coisa que você te protege, porque é sobre reinventar um novo termo sobre espiritualidade. Minhas deusas é Lineker, que nem eu falei, né, que a gente estava conversando, a Linda Quebrada, minha amiga Warlen Noah, todas as Sim, todas essas pessoas que estão à frente aí dessa disrupção, são essas pessoas disruptivas, no caso, né, que estão sim, quebrando as barreiras. Então a minha criança também é a possibilidade dessas monas, dessas bichas, dessas corpas, né, e muitas vezes, na maioria das vezes, corpos originários, pardos, pretos e tã tã diversidade lalarira. Tá, só pra não porque também tentei me embranquiçar, também tentei cantar de um jeito certo, tentei fazer teatro, fiz cinema, mas assim, aí quando vem a questão de gênero, assim, na ficha técnica do primeiro filme que eu participei, ainda tava o nome do morto lá, né, que eu não sei se é morto, tão morto assim, porque tem essa questão ali que eu, por ser, sei lá, por eu ser uma pessoa não binária, eu acredito que um nome não me define. Posso ter os 2 também. Não, posso, por exemplo, chegar numa festa, que nem ontem eu estava numa festa de criança, que é um aniversário de criança não, né, 13 anos já é adolescente. Meu sobrinho. Então, assim, eu sou, que a gente fala muito na comunidade, a gente fala sobre o cis fake, né, que a gente faz tem a galera que faz trans fake, e eu devolvo com cis fake, que é uma estratégia para eu ter, sei lá, afeto, eu ser amada pelo meu sobrinho.
Eu sei lá, na minha concepção de, sei lá, com o tempo eu chego nele ou então talvez eu nem precise, porque eu parei de querer sair do armário, querer quebrar um armário, querer, sabe, buscar uma solução para isso, uma conversa, falar: "Vamos sentar aqui que eu vou", não, isso só eu só vejo bonito dando certo no seriado, no Netflix, na novela, que tem uma travesti que é belíssima, entendeu? Sei lá, eu me coloco nessa condição por estratégia e, assim, quando muito se diz respeito a trabalho também, às vezes a gente tem que enfrentar uma cozinha, porque ser artista também, né, nessas condições, sendo uma pessoa brasileira, né, a gente vê que é muito difícil viver e contribuir, fazer parte da cadeia artística, né, eu me considero mais, assim, uma artista marginal mesmo, porque hoje eu reconheço, eu vejo isso como uma válvula de saída e de escape para todas essas ansiedades, né, que essa infância muito dolorida, muito dolorosa me trouxe. Falar dessa criança é muita emoção, assim, é abrir Sim. várias caixas e vários montar, por exemplo, na sua cabeça, vários apartamentozinhos, assim, quintondares, assim, imagina. Porque você vai sair daqui pensando e a minha mensagem também é muito sobre isso mesmo, sobre essa possibilidade de, por mais que as pessoas queiram derrotar uma coisa que não existe, porque não existe uma competição, da gente contra o patriarcado, por exemplo, contra os machos, por exemplo, tipo, não quero nunca, né, enfim. Existe mais uma possibilidade hoje em dia de as pessoas aderirem isso, né, em lugares como o afeto mesmo, possibilidades de afeto. Essas pessoas precisam ser afetadas. Sim, essas pessoas não precisam hoje em dia, que nem eu citei, fazer uma reunião para saírem do armário. Essas pessoas, elas já estão naturalizando isso. Então eu acho que Sim. eu não vejo em mim essa necessidade de, sei lá, isso eu fiz, sei lá, numa época tão distante, quando eu tinha 18 anos, numa discussão com uma irmã minha. Falei: "É isso mesmo, eu sou isso mesmo, eu quero que Lalarira Sanarairas", entendeu? Sim. Essa coisa de, né, eu acho muito cafona essa questão que a sociedade coloca. Eu acredito que o armário, por exemplo, né, é uma imposição, porque é bonito, é igual eu não canso de repetir isso. É só bonito no filme, na película, né, na vivência, assim, ter uma bicha, não recomendo. Não quero, assim, tipo, né, mas através da arte eu vi a possibilidade e a ferramenta, né, de poder fugir dessa estatística aí, que é a morte antes dos 27 ou até 27, foi o que eu ouvi. Então Pode é isso, crer. é a dor e a delícia de honrar essa criança viada. A existência hoje, a Catrina, ela é isso, Sim. uma mistura de Caraca. tudo isso. É. Eu queria saber também, falando um pouco, assim, das crianças, né, e tal, eu queria saber como você vê, eh, essas crianças hoje em dia, assim, elas estão sendo acolhidas? Qual é o entendimento delas? Você acha que melhorou daquela época pra cá? Eu acho que com acesso às redes, né, muita coisa assim, enfim, várias questões com, né, de um lado para outro, tem um positivo e um negativo. Mas a informação, a tecnologia, ela trouxe uma informação, assim, por exemplo, é uma coisa que eu cito muito, que eu até falo em alguns textos, né, Lina Pereira ter ido para o BBB, assim, muito antes disso também, quando a Lineker foi no Sexo, aquele programa lá da Fernanda Lima sobre Sim. putaria, em que a Sim. Lineker foi lá e falou: "Não joguem pedra na Geni", entendeu? Isso pra mim foi quando meu olho brilhou, assim, na frente da televisão. E, assim, eu vejo isso também quando eu me reencontro com essas minhas parceiras, né, que é tipo a Warlen Noah, uma parceira de vida, que é uma irmãzona minha, assim. E a gente se encontra nesse lugar, né, de pessoa, artista e também dissidente, criança viada. Então eu vejo que, assim, de lá pra cá, muita coisa, assim, evoluiu sim, mas ainda temos uma questão muito foda, que é aquela
coisa do recreativo, né? Das pessoas ainda acharem que você fazer uma piada ou algum tipo de comentário vai, sei lá, não sei porque eu nunca soube porque que as pessoas fazem isso, né? Tornam o constrangimento uma coisa popular e recreativo. Eu penso da seguinte, se eu não quero pra mim, desde criança eu penso assim, o que eu não quero para mim, eu vou evitar ao máximo jogar ou sei lá, né? Mas isso também é uma questão que assim, eu aprendi muito também jogar o constrangimento de volta, falar não, pra vocês. Pra mim, não. Então, assim, isso melhorou muito também. As pessoas começaram a se expressar. Então, através Sim, dessas meios de comunicações, po- né? A arte em si também, a música popular travesti brasileira. A Lineker, para mim, Lineker não se encaixa numa caixinha de música popular brasileira. Não, 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 não. É música popular travesti brasileira. Desculpa, assim, vocês, né? Mas é sobre uma questão de ser radical também, que mudou muito e que também trouxe essas possibilidades de ferramentas para que essas pessoas conhecessem o meu corpo, por exemplo, como uma potência. Né? Quando eu vejo muito isso assim naquelas crianças que me assistiam em 2018 e hoje querem ser a Catrina, mesmo sendo uma pessoa cisgênera, assim, eles vão me gabar, assim, porque me conhecer como referência mesmo. Então, assim, eu acho que sim, muito disso vem disso mesmo, que é através da gente se reconhecer e ter referência, né? E sempre tem sim, uma pessoa que fez a primeira vez, né? Então, assim, a ferramenta arte, ela trouxe essa possibilidade de mudar e de virar e de, sabe, tipo, você ir numa criança ou numa festa, num final de semana, aquelas festas que tem na quebrada de pula-pula com criança, ver uma sim, criança viada dançar e dançar do lado dela, como se aquilo fosse algo normal, porque aquilo não vai afetar a sua vida, aquilo não vai mudar o seu propósito, a sua sexualidade, não vai te desumanizar. Aquilo muito pelo contrário, vai te humanizar, vai te ensinar sobre afeto, sobre acolhimento, sobre que tudo isso é só uma questão que eu sempre acho que eu acho que isso é uma questão colonial. Eu sim, acho que quer dizer, eu acho não. Porque assim, eu até me arrepio falar sobre isso, porque eu acho que é muito sobre transestralidade, sabe? Sobre uma coisa que aconteceu também, que é a escravidão, e que veio de caravela. E aqueles cara doido com aquelas cara pintada de blush, parecendo, desculpa, pessoas da arte circense, parecendo uns palhaços, não, sabe? Eu ia assustar, eu ia sair correndo, eu ia, sei lá, porque, enfim, né? Então eu acho que veio dali, veio daí. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, que estão, às vezes nem sabem, né? Essa pessoa que vai lá e dança do lado dessa criança, essa pessoa que pega na mão dessa criança, que nem foi o que a professora Edileuza fez comigo lá atrás, reconheceu, sim, assim, através do brilho do olhar, assim, na olheira, né, no cansaço, porque eu sempre fui uma criança muito, assim, cansada, né, porque eu andava muito, eu treinava, eu fazia, assim, muita atividade, assim, então é isso, reconhecer essas mazelas, essas, como se dizer assim, muita gente falava pra mim, né, principalmente a galera cristã, eu vejo isso uma mudança também, que hoje em dia, assim, uma mudança muito grande. Eu vejo que a galera cristã mesmo, né, tá caindo nessa consciência mesmo, que nem eu vejo Irmã Mônica, sabe, aquela gata de vestido vermelho que virou um meme, mas pra mim isso não é um meme, pra mim aquela mulher, ela é uma realmente ela caiu numa consciência de que se ela não fizesse algo pelo filho dela, por ela, sei lá, possivelmente, não sei, vou falar aqui, né? Porque eu reconheço ela na minha mãe também, na minha mãe, no esforço que minha mãe faz no esforço mesmo, porque é um esforço, porque é muito difícil, são muitas barreiras, né, que precisam ser quebradas ainda, mas algumas barreiras já foram quebradas, assim, eu acredito. O afeto e o acolhimento ele tá acontecendo. Então a única coisa que não mudou é a transfobia recreativa, é a homofobia recreativa, que é necessário, né? sim, E, e eu acho que o que mudou muito foi essa ferramenta, né? Como que isso chegou nas pessoas através do TikTok. Eu vejo, por exemplo, o meu sobrinho de 13 anos de idade, que fez aniversário, né? Tal, 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 recentemente.
vendo vídeos e curtindo o vídeo do Júpiter sobre mastectomia. Então, assim, tem muita coisa que tem que se mudar mais. A gente precisa falar mais sobre esse afeto, mais sobre Sim, essa busca, sobre esses labirintos e essas barreiras que não existem, que são imaginárias, de um imaginário coletivo de tanta gente repetir de lá de trás, né? Dos nomes da Carabela, tal, 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 tal. E vários sim, assassinatos, vários, né? Vários em praça pública, assim, né? Queimem as bruxas. Então, assim, hoje em dia, isso melhorou muito, já não acontece tanto constrangimento. E uma coisa que eu aprendi muito, isso aqui, ó. Isso aqui te salva. Qualquer coisa que você sofrer na rua sobre transfobia, se você gravar, você mostrar pra polícia, infelizmente, né, o sistema é assim, pode meter um processo nas costas de alguém sobre transfobia, sobre homofobia, sobre racismo, né? Se você filmar, eu descobri isso recentemente com uma amiga minha que um policial virou pra ela e falou assim, ó, se você conseguir filmar a situação, o seu constrangimento, seja ele racial ou sobre o seu sim, jeito, o policial falou desse jeito pra ela. Tem até um áudio, ela me mostrou, eu fico passada, né? E assim, tá mudando, então assim, tem até leis hoje em dia, então assim, gente, sim, a lei, aí ó, vocês abracem a lei, assim, apoiem as pessoas, não passem pano de jeito nenhum sobre isso, tem ajudado muito também, porque assim, eu sou bem, assim, eu tento conversar muito, mas didática também, sabe? Né, sim. nessa questão, então isso mudou muito, porque pra mim parar de apanhar, eu tive que bater. Eu aprendi a bater, então agora quem tem que segurar, amigo, é vocês. Então isso mudou muito também. Sim, Então tomem cuidado, porque é muito sobre isso, né? Do mesmo jeito que ainda existem loucos, assassinos, pessoas sádicas que querem nos sim, matar, tem a lei aí, tem pessoas que estão nos acolhendo. Então isso mudou muito, assim, mesmo, sim, dos anos 80, de 84, quando eu nasci, né? Que eu falo isso mesmo. Até agora, então, assim, o que nos salva mesmo é o que eu falo, é a questão da lei, da tecnologia, da sim. informação rápida. É, ainda Isso bem, tudo. né? Ainda bem tá Graças assim. a, sei lá, Deus, não sei. É, antes, quando a gente estava conversando antes de começar a gravar, assim, você estava falando um pouco ali sobre essa diferença, né, da batalha de rima e da batalha de poesia, né? E como a batalha de rima tem um pouco dessas piadas transfóbicas e tal. Isso se encaixa, né, nessa transfobia recreativa que você estava falando? Queria que Também, explicasse um pouco também, sobre isso. muita coisa também mudou referente a isso. Existem umas batalhas que existem regras, né? Eu tô falando da batalha de freestyle, né? Assim, Sim. mudou muito. Existem algumas batalhas que têm as regras ali sobre racismo, sobre LGBTfobia, Sim. LGBTQIP, enfim, né? Então, assim, tem batalha, por exemplo, a Batalha de Pirituba, tem uma pessoa que é palestrante, que ele palestra sobre várias questões, assim, periféricas, e ele traz muito a questão sobre o recorte dele, né, que é o recorte de gênero, que é o Ego, né, que é um dos organizadores e mestre de cerimônia da Batalha de Pirituba. E existia também a Batalha da Encruzilhada, que existe ainda, né, aos trancos e barrancos ali, eles estão fazendo que também existem essas regras. E algumas batalhas, assim, estão aderindo a essa postura, né, que eu acho Que que é da hora. sobre, sei lá, sobre essa acolhida. Mas eu Sim. vejo muita transfobia acontecendo ainda em comentário de de post de nota de retratação, por exemplo, que aconteceu recentemente, não vou citar o nome da batalha, mas se eu falar que vocês vão saber, né, que aconteceu com um parceiro meu, uma transfobia, assim, que muito babado, assim, e tentaram se justificar através de uma nota de sei lá o quê, né. Pra mim foi uma nota de falecimento da vontade de que eu tinha de batalhar nessa batalha, começar por aí, entendeu. Só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então, assim, linkando tudo isso, né, trazendo toda essa questão, então, assim, existem batalhas que eu me sinto confortável, que nem batalha de dominação, que é uma batalha de conhecimento, com tema, você chega lá, as pessoas dão temas, e é uma batalha organizada por corpos, pessoas, mulheres Sim. cis, né, tem a Ingrid Martins, a
eu amo muito. A Gabi Niará, que eu amo muito, assim. A Dominação é um ambiente muito acolhedor. DJ Tayan, que é a Saltos Beat. Então, assim, é um carinho muito grande, é um retorno muito grande, porque, assim, é uma grande escola, né? Principalmente para Sim, MCs de recortes, de dissidentes, pessoas trans, assim, que têm vontade de rimar. Dominação é o melhor lugar para você tá colando ali, tá mandando as suas rimas. E isso sobre a batalha de rima. E sobre os slam, muita coisa mudou também referente a cotas e vagas para pessoas trans, vagas para mulheres negras e indígenas e nananana. A galera tá aderindo isso. Então, assim, então sim. tá, assim, tá acontecendo uma grande. Vem acontecendo uma grande ocupação mesmo, né, de nós, pessoas trans, nesses lugares, assim. Então, assim, vai ser muito menos, assim, vai ser muito mais difícil para as pessoas conservadoras saturarem, né? Tipo, esses MCs aí, essas coisas, assim, assim, eu imagino, tipo, aquelas crianças que iam no mercado e se esperneavam, porque. Sabe? Então eu vejo muito MC, muito slammer bufando quando perde pra uma mina, quando uma Sim. bicha que nem eu ganha, uma bicha que nem eu fica em quarto lugar no estadual, entendeu? Então, assim, então existe muito isso ainda. E existe muita coisa também que eu falo, que a galera me vê muito como um monstro, assim, tipo, uma destruidora de. Porque, assim, eu faço isso há 9, 10 anos, né? Slam. Sim. E batalha também ali, é a mesma época que eu comecei a ir no slam, eu comecei a batalhar também, né. Eu morria de vontade, era uma coisa sobre vontade, sobre ter medo, ter de fazer por conta dessa é aquilo que eu falei, a primeira vez que eu batalhei numa batalha, eu fui vaiada, vaiada. Depois eu descobri, né, eu fiquei sabendo que não se vaia o mestre de cerimônia, o MC, a MC. É palminha, por respeito, ou você grita se você gostou da rima, não existe isso. Então, assim, eu também tive que aprender isso na prática. Né, porque não teve Caraca, assim, as sim. pessoas não me falaram, algumas pessoas me falaram, mas muitas coisas eu tive que aprender na prática mesmo, né, nessa cara e coragem, tipo, tentar, sei lá, se encaixar e achar essa possibilidade dessa brecha, de furar essa bolha, né. Então eu vejo muita gente furando essa bolha, então isso tem sido muito legal, tanto no slam, quanto Na batalha de na rima. batalha de rima. Então, assim, tem que mudar isso, muita coisa tem que mudar ainda, temos muitas bolhas a furar, referentes a trabalho, sobre vir aqui sobre eu poder indicar a minha amiga para vir aqui ser entrevistada, sabe? Eu poder falar da minha amiga na batalha de rima, eu ter ela como referência, ela ser o suporte da minha rima. Então, assim, então isso tá mudando, isso tá acontecendo. Tenho uma amiga muito querida, que é a Emma, que eu amo muito de paixão, assim, a vivência dela. Ela é uma MC também e ela morou perto de mim por um tempo, assim. A gente morava, tipo, eu morava num. Não, era só subir o escadão, a gente morava na mesma favela e tal. Aí eu ia muito na casa dela pra gente rimar, pra gente comer, fazer um. Criar, né? Criamos essa rede de afeto. E foi a rima que me trouxe. Foi a poesia que me trouxe. Foi eu gritar na praça que me trouxe. Foi eu ter coragem de pôr a minha cara a tapa contra os homofóbicos ser vaiada em 2016, 2017, na batalha de rima em Guarulhos. Muitas pessoas conhecem essa história já, porque eu conto essa história, né, sobre quando eu vou numa batalha de rima. Então, assim, eu converso muito com a galera de organização de batalha também, né, aquela questão assim, não pra, tipo, como fala, porque tem muita gente que vem querer uma informação que tem no Google, por exemplo, né? Que hoje em dia as informações, gente, tem no Google. Vocês não precisam chegar em mim ou em outra pessoa trans pra dizer ou perguntar alguma coisa referente a mim, sabe? Porque ninguém é igual a ninguém, cada um é um ser humano indivíduo, somos seres humanos indivíduos e vivemos em coletividade por, sei lá, né? Porque por estratégia a gente conseguiu. Então, assim, eu vejo nessa conexão aí nessas batalhas que estão de acordo, né? Em pegar, é sobre segurar a nossa mão mesmo, querer ouvir nossa rima. Tinha uma batalha em Guarulhos que eu amava aí também, que era a batalha do Amarelo. Não tem mais essa batalha. Tiveram que acabar. Então, o organizador sempre me dava um salve se eu precisava de, sei lá, passagem de ônibus. Então, isso assim são coisas que, sei lá, aproximam, porque é sobre você humanizar, sobre você profissionalizar aquilo que a sociedade não profissionaliza. E minha família, tipo, por exemplo, sabe, eu não viro e Sim. falo pro meu sobrinho: "Olha,
qualquer hora ele vai ver no TikTok lá eu falando, e se ele vir falar comigo a respeito, falar, eu vou explicar o que que é pra ele, óbvio, eu não vou deixar ele ali, né. Não, não, não. E assim, várias vezes eu tive vontade de levar ele na batalha de rima também, mas ainda eu acho que, sei lá, meu sobrinho é uma pessoa de pele branca, sabe? Minha família é toda miscigenada, é uma loucura. Mas enfim. Então, assim, eu ainda sinto que não é um ambiente pra eu levar ele, porque ele vai aprender muita coisa errada, assim, com esses homens. Com Sim. esses homens mesmo, né? Vamos falar, vamos pôr o dedo na ferida. O grande problema são os MCs homens. Assim. Da maioria das vezes, um homem, ai, de novo um homem, outra vez, sabe? Então, assim. E quando é uma mina, ela é muito machista. Ela, sei lá, ela vai pra batalha pra. O que você tá fazendo na batalha? Sabe? Não quero saber. Cada um. Eu fui pra, sei lá, pra eu desenvolver essa coisa aí que as pessoas empurram pra gente também, né? Que é o dom, é a vocação, é você falar e rimar, porque eu falo rimando desde criança. Então é uma coisa que, assim, pra mim é natural. O que eu faço pra mim, assim, né? Pra mim lapidar. Foi muito treino mental, assim, né? Muita meta, muita, sei lá, muito sonho. Então é muito sobre sonhar, assim, e deixar as pessoas sonharem, abrir as portas das suas batalhas, dos seus slams, para essas pessoas sonharem e viver os sonhos delas, colocarem em prática. A arte é uma coisa tão avassaladora, sabe? Sim. Existem N linguagens que a gente precisa aprender, né? Então, assim, eu acho que é sobre isso, né? Mudou muito por conta dessa insistência, né, do nosso lado em querer estar ali, por mais Sim. que foi vaiada, tacaram pedra e blá, 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 várias coisas que eu já imaginei. Quando eu tinha vontade de, por exemplo, de ir no show do Racionais MC, eu não ia porque anos 90, Pode crer. entendeu? Então, assim, Pode crer. muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas é isso, tem que ocupar mesmo, tá É. ligado? Agora falando um pouquinho sobre a sua arte, assim, você colocou na sua bio que começou a escrever já com 12 anos, ali você já escrevia. Conta um pouco sobre essa trajetória da escrita pra você. Quando eu tive essa experiência na escola, lá no ensino médio, né, antigo ginásio, falava. Foi que eu comecei a ter as piores experiências, assim, né, que eu tinha que mudar de caminho pra ir embora, cada dia fazer um caminho diferente pra eu ir embora da escola, porque eu ia a pé. A escola era, sei lá, um bairro mais longe, assim, então eu andava muito. Então, assim, eu sempre tinha que fazer um caminho, né, eu tinha que, sei lá, seguir muito a minha intuição, então, assim, muito ligado à minha intuição. Então, às vezes a partir dessa experiência que eu tive de falar, né, falar no palco, que foi ali com 12 anos, 13 anos de idade, né, eu comecei a criar um hábito que era escrever em diário, né, que era um caderno normal, parecido com uma agenda. Eu escrevia coisas ali nas porque as agendas, eu não sei como é a agenda hoje em dia, que eu nem tenho mais, só agenda digital. Que tem ali os meses, né, as datas, aí cada dia eu escrevia, sei lá, uma reflexão, às vezes uma poesia. Aí uma vez essa mesma professora viu e falou que aquilo era poesia, e eu comecei a escrever metáforas. Por exemplo, eu ia falar de uma coisa, mas assim, eu só sabia que aquilo não, eu falava sobre árvore, mas eu sabia que aquilo não era sobre eu plantar uma árvore, sabia que aquilo era sobre uma semente de um sentimento que estava florescendo dentro do meu coração, pelo menininho, que eu sabia que eu, se eu falasse isso pra ele, sei lá, entendeu? Então, Sim. a poesia nasceu aí. E sobre essas experiências também que eu passava, né, que eu tinha que ir todo dia. Então, assim, eu só parei, eu comecei a escrever aí nessa época, e eu parei de escrever quando eu entrei na ginástica, né, eu voltei pra ginástica. Com 7 anos de idade, eu treinava num lugar. Também interrompi a ginástica por conta de várias questões, homofobia no treino. Caraca. Era muita homofobia dentro de uma modalidade que, sei lá, também era uma minoria. Então, assim, então eu me sentia muito, assim, deslocado, porque a minha vontade era estar em cima da trave, lá, e de equilíbrio, com aquele colã brilhando. Então eu não conseguia também. Eu desfocava, criava vários hiperfocos, assim, artisticamente. Eu me imaginava naquele local. Então, assim, isso para mim foi muito difícil. E depois de um tempo que eu tive que, né, desenvolver. Aí eu voltei pra ginástica de novo.
E comecei a participar de campeonatos depois dos 12 anos, aí, depois dos 13, 14 anos, né? Então, nesse período aí, de 14 anos até os 27 anos, eu não escrevia muito, mas eu sempre tive ali a minha agendinha, minha escrita, e era a minha válvula de escape ali, de fugir do mundo mesmo e de criar uma estratégia, uma história que só eu, sei lá. Para algumas pessoas eu explicava, que nem eu tive que explicar para a professora sobre o que, que era, algo, né, algumas coisas. Era uma Sim, poesia que eu fiz sobre o labirinto e bifurcações, e, enfim, sobre estratégia mesmo para fugir de uma surra. Entendeu? Então pode crer. é trágico, porém poético, muito lindo. Mas, assim, eu escrevia muito sobre, sei lá, o que eu sentia, as ansiedades, era o que me segurava, assim. Né, pra mim não pegar uma cadeira, como algumas vezes eu tive que fazer, né? Jogar uma cadeira em alguém na escola, tipo, pra a pessoa Sim. parar de falar de mim, pra pessoa parar de não sei o que, nananã, e começar a trazer também isso daí. Então, eu tive que desenvolver a política da defesa, né? Então é isso. Ou verbalmente, aprendi a xingar também, através da, da poesia, né? A poesia me trouxe metáforas, trouxe possibilidades de comunicação, dicção. É, é, aí automaticamente vem o link isso com teatro. Então, assim, começa a fazer teatro na escola. Então é isso. Essa escrita ela trouxe várias coisas, assim, sobre Sim, libertação e sobre construção de, sei lá, de inspiração, assim, foi um treino, assim, essa fase, assim. Porque, assim, eu aprendi, vamos assim, estatisticamente, eu aprendi a escrever com 7 anos de idade, assim, muito difícil. Pessoa assim, uma pessoa autista não diagnosticada, eu sou, né, eu acho que se tivesse entendido isso, que nem hoje em dia essas questões elas são, patologizadas, sim. isso. Então, assim, então eu sinto isso, assim, que essas questões artísticas e da fuga, né, da criança de 12 anos, foi uma coisa que aconteceu natural, assim, né. Pode Sei lá, uma crer. coisa que eu inventei, porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu queria falar um palavrão, eu não podia falar, sei lá, um vai, eu tinha que falar ramenga, era uma coisa que era um palavrão. Então era isso, então foi isso. Então, foi mais para eu falar mal das pessoas também, como as pessoas me olhavam, eu descrevia aqueles Pode olhares crer. com 12 anos de idade, entendi, Caraca. aquele atravessamento, assim. E hoje em dia eu pego e falo, assim, se você que eu não sou uma rodovia, mas se você tentar me atravessar, meu amor, te atropelo. Então, assim, Chave. sabe, então é bem isso mesmo, assim, sobre, essa escrita me trouxe essa quebra de angústias, assim, sabe. Pode crer, que da hora. Eu queria pedir, inclusive, pra você recitar uma pra gente agora. Ai, meu Deus, tá bom. Fazer uma ali. Eu desejo tanto não ter mais pranto, eu queria tanto não ser mais motivo de espanto, eu não sou gay. Não use esse termo pra se referir a mim ou pra me dirigir a palavra, eu sou não binária. Não me importa se você se esforça pra me tratar no neutro ou se você faz força demais pra acertar o meu pronome, eu percebo. Eu me importo com o pronome, faço questão de ter o meu nome na sua pronúncia. Eu não sou gay, não sou homem de saia. Pega a sua transfobia, saia. Eu não sou nada. Certa vez uma cliente me tratando masculino, mesmo sabendo meu nome Katrina, passou a ser transfóbica quando me fez um Pix para pagar um serviço, viu que eu já havia mudado meu nome de registro e dali nisso ainda me chamou de dramática, porque eu reclamei disso, é institucional, intencional, a transfobia também é um vício da língua. Tenta ser bicha 2 minutos e sobreviva, e não tem palavra, metáfora para descrever, mas eu invento todo dia uma poesia com coreografia para driblar as dores, as disforias, são as travas, às vezes a barba, às vezes a cara que eu tenho, às vezes a cara que eu fiz, eu tenho dor no joelho, eu finjo ter dor de cotovelo, para não dizer inveja de gente cis, não sou humana, pois ser tratada como tal é um privilégio que eu não tenho.
A passabilidade eu desdenho, os adjetivos são binários demais, não servem, assim como as chacotas que me fazem cócegas, pois desde muito nova eu não me encaixo. Uma vez na escola, escreveram na lousa bicha, sem eu saber que eu era uma bicha, eu aprendi assim a ser uma bicha antes da escola, na rua de casa, bem mais criancinha, adivinha? Eu já era uma bicha. E eu não quero saber. E eu aprendi a ter raiva, pensar que hoje são os mesmos que fingem que não sabem, que eu não sou professora de seu ninguém, mas sou a minha mestra me ensinando todo dia um caminho de uma estrada que bifurca entre eu exercer a minha liberdade ou sair na rua, ou esperar a depressão me pegar. Ela se inclina, me olha pelo buraco da fechadura, me mostrando todo dia qual é o peso de ser uma bicha calejada, imadura, e eu só quero ser feliz. Eu só quero é ser feliz. Dignidade póstuma prazer bem pras travesti. É. E poder me orgulhar. Porque se eu morrer hoje, a rima fica em meu lugar. Pô, Obrigado, nossa, obrigado. arrasa demais. Pedrada essa. Eu queria saber também um pouquinho assim sobre como se o teatro, a ginástica, a dança ali influenciaram também na sua performance assim no slam. Te ajuda ou Muito, 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 muito mesmo. Porque assim, é um lugar onde eu travo sobre ser extrovertida, extraordinária, ex-ginasta, ex-dançarina, mais ou menos assim, né? Então eu trago assim esse corpo, que era aquele corpo, né, dentro das possibilidades corporais que eu tenho hoje e as limitações por ser um corpo de 40 anos. A questão da voz, muito assim, porque não é sobre grito, é sobre projeção, e muita gente não entende que sim. existe uma técnica ali nesse meio, né? E é uma coisa que eu aprendi natural, não fiz muitos cursos, então veio que é a lei, querida, é o improviso, sabe? O improviso, assim, a arte do improviso veio com muita facilidade, assim. Então, eu não sou uma poeta disciplinada que lê 460.000 vezes um poema, por exemplo, para eu decorar. Eu vou lendo esse poema nos slam, nas competições, até eu decorá-lo. E trazer esse corpo, e trazer essa pesquisa. Diferente das pesquisas, por exemplo, as pessoas lá atrás, da mesma forma que me colocaram no caminho, me falaram sobre o que eu podia fazer para, né? Enfim, eu inventei o meu próprio jeito, né? Que é sobre fazer. Só ir lá e fazer, assim. Por exemplo, hoje eu não tô bem da cabeça. O que eu vou fazer? Ah, hoje eu vou numa batalha de rima. Cuspir uns palavrão lá, umas verdades. Ah, hoje eu não tô... Não vou no slam. Então, assim, isso vem naturalmente, assim. Né? Pode crer. Mas por conta como fala, desses lugares onde eu aprendi, que foi no teatro, foi nas oficinas de cinema. Eu fiz oficina de cinema, preparação corporal chama Método Meisner, que é através Sim. de incorporação de exercícios de combustão, né, e exaustão física, e você consegue acessar algumas emoções. Porque o cinema ele não é algo tipo, teatral, não tem isso. Passei por isso também, mas eu consigo, na minha performance, eu trago mais a questão visceral mesmo, do que eu tô sentindo no momento, do que, por Sim. exemplo, que nem aqui agora, como eu tô aqui pra você, falando pra sei lá quantas pessoas que vão assistir isso, eu trago esse tom, assim, tipo, como se eu estivesse no Jornal Nacional, lá, 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 entendeu? Então, assim, mais natural mesmo por essas possibilidades de desamarrar métodos, sabe? A galera do slam, principalmente, tem uma métrica única que eu vejo muita gente criticando isso, que fulano é muito parecido, idêntico com fulano, e parecido... Mas, assim, e eu vejo algumas pessoas, né, destravarem e virem falar que, por exemplo, conhecem uma Catrina, uma pessoa que parece comigo. Então, assim, eu criei um método, eu criei um jeito, justamente, eu falo isso com propriedade mesmo, porque a galera me falou muito, me gritaram potência. Eu vi isso. Mas até então foi um tiro no escuro, né? Porque o improviso é isso. A É. vida, a vida da gente ensina muito isso, né? Sobre você
ter ali a saia justa e saber se entrar e se sair dentro de alguma situação. Então, assim, muito disso foi graças ao teatro, principalmente a ginástica artística, porque, assim, é um corpo que, assim, por mais que, assim, eu tô num processo de redução de danos, né? Eu parei com cigarro, com a bebida com álcool. Com álcool eu parei tem 5 anos e com cigarro industrial, né? Que às vezes eu dou pega num tabaquinho orgânico ali pra dar umas, né? Umas namastê, uns. Como é o nome daquele negocinho que é. O Kumbaya? Kumbaya! Vocês pensaram outra coisa, né? Entendeu? Pra dar uma válvula de escape ali, porque eu vejo que o cigarro ele ajudava muito no processo criativo, né? A bebida, então, nem se fala, porque alcoolizado eu escrevia coisas que nem eu entendia depois. Mas, assim, aí tenho trazido essa coisa pra mim, assim, sobre a durabilidade, já que eu sou, vou me conjugar nesse verbo, mas não falei isso pra mim porque eu fico muito triste. Eu me considero uma maricona já. Mas ao mesmo tempo, assim, eu trago essa coisa daquele corpo lá de trás, assim, com muito cuidado hoje em dia. Porque eu lembro que, por exemplo, na competição do Slam SP, eu fiz uma cambalhota lá que, assim, tipo, eu fiquei 3 dias mancando. Porque, se essa Nossa. coisa me pega, aí eu vou só pela minha vontade de, sei lá, de fugir daquele lugar ali. Tem uma barreira, tem uma pessoa na frente, eu vou passar por cima dela. Porque eu sei fazer isso. Então, assim, eu aprendi a fazer isso. Porque eu sei como cair, mas às vezes pode acontecer um acidente. Então, assim, hoje em dia eu tomo mais cuidado. Eu era conhecida a gatinha que dava um mortal no meio da poesia. Então, assim, a galera era assustadora, assim. Você vê uma pessoa fazendo um mortal pra trás e falando ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém fazia isso. Caraca, Porque eu lembro sim. que eu consegui trazer, eu trouxe isso da época que eu tinha que ensinar as pessoas a fazer a estrelinha, e eu tinha que falar e fazer a estrelinha ao mesmo tempo, alto, falar alto, porque todo mundo tinha que ouvir, um ginásio enorme, entendeu? Então, assim, esse fôlego vem daí. Mas aí com Sim. a redução de danos, o que o cigarro veio depois de um tempo, veio todas as drogas que eu usei na minha vida, bebida para um caralho também. A arte também me trouxe a boemia. Não vou falar que eu sou a Madre Teresa de qual cu que tá, que é no meu mesmo, porque eu enfiei muita droga, muita bebida. E hoje em dia eu faço essa construção, né, de redução de danos, que eu também tive que inventar a minha redução de danos. E parar por conta própria. Eu tive que parar com cigarro, eu tive que ficar falando no espelho. 300 horas eu fiquei na frente do espelho falando assim. 300 horas é muito exagerado. Mas assim, foram vamos se dizer assim, uma madrugada falando na frente do espelho que eu do futuro não fumava mais. Falando todas as vezes que eu ia comprar cigarro, que eu tava me matando, que eu tava só parcelando a minha ida para o condomínio dos pés juntos. Entendeu? Então, assim, muita dessa coisa, assim, sobre. Eu perdi o foco do que a gente tava falando. Desculpa, porque fui longe, eu acho. Não, era sobre essa corporalidade mesmo, Sobre né, como a na influência performance. enfim, é isso mesmo. A ginástica, ela traz essa. A ginástica é muito. O teatro sobre você aprender a decorar uma coisa, né? Porque é muito difícil, eu tenho muita dificuldade para decorar, principalmente os meus textos que eu escrevo, por mais que sejam parte minha, são baselas minhas, que são coisas minhas, porque eu só escrevo sobre mim, eu não invento, porque eu vejo muito poeta lindo, maravilhoso. Assim, façam o que quiserem da vida de vocês, outros poetas, sabe? Mas eu vejo muitas pessoas repetindo e fazendo uma métrica. Então eu quero fugir dessa norma aí, né? Já que eu tenho essa. Sim. Enquanto eu estiver viva, eu tiver um fôlego e eu conseguir falar, porque o cigarro, por exemplo, ele estava me tirando o fôlego. Eu conversando com as pessoas, eu recitando no meio da poesia, eu já quase desmaiei, porque é muita palavra que eu quero falar mesmo, porque por mais que seja um pulmão de pessoa que fumou ali uns 10 anos, eu ainda ali, né, consigo trazer essa coisa, conseguia trazer essa coisa do fôlego. Mas conversando, eu estava perdendo o fôlego, então eu decidi cortar justamente porque para tentar trazer, né, esse corpo de volta, esse corpo da ginasta, por exemplo. Né, que é sempre Sim. sobre vem aqui de novo, dá a mão aqui para mim, eu vou precisar de você. É sobre converter o passado, o futuro, o presente e ser transcestral, sabe? Tipo, porque eu acho que a transestralidade, ela vem desse lugar aí, da gente
também trazer, né, as coisas que a gente aprendeu lá atrás, buscar buscar conhecimentos novos, buscar ouvir novas músicas. Então, assim, eu ouvia, Sim. assim, a ginástica me trouxe muito a questão de sobre ouvir e assistir muito filme. Eu era cinéfila, assim. Eu gostava de montar as minhas séries da ginástica com músicas de trilha sonora, assim. Então, assim, sempre que eu faço uma poesia, tem uma trilha sonora na minha cabeça. Que da hora. Então, assim, é muito sobre isso, Caraca. gratidão, mas também muita dor, muita dor física, muita tortura emocional sobre pódio, porque a ginástica ela também traz isso, assim, como curo isso no slam, por exemplo, quando eu tiro um 9,9 e eu tenho que porque eu já perdi muito, seja na ginástica, seja no slam, entendeu? Então isso vem também, traz a competitividade, a concentração, aquela cara de, sei lá, de tipo, a galera vem falar comigo: "Nossa, nem parece que você tá nervosa, mas por dentro eu tô me corroendo, assim, tô pensando no universo, assim, catetos e hipotenusas", pra mim ser a extrovertida, não a introvertida, né. Eu sou um polo dos 2 lados. Eu sou introvertida e sou extrovertida, então, assim, isso vai depender do quem tá ali, né, tipo, aquela Pode crer. Você também foi uma das fundadoras ali do slam do prego, né, eu queria que contasse um pouco dessa história. Sim, muito legal falar sobre isso também. O slam do prego, ele é um slam que ele nasce a partir dessa necessidade de inserir Guarulhos, né, num mapa regional. Porque até então não existia nenhuma possibilidade em Guarulhos da gente competir slam. Existia ali a batalha na época da Batalha da Matriz, Batalha dos Estudantes, Batalha de rima, algumas batalhas de rima, sim, mas não tinha um slam. Eu lembro que pra mim e as minhas amigas aí no slam, a gente tinha que ir ou no slam resistência, que era um slam central, que era mais fácil acesso, que foi por isso que eu fui, né, porque a galera pensa que muita galera é criticada por conta do hype que o resistência hype o caramba, porque nunca me trouxe um saco de arroz. Enfim, mas trouxe visualização, conhecimento, hoje, graças a essa ferramenta, né, muita coisa, né, aconteceu. Então, Hum. então é isso, tipo, sumiu aqui. O slam do prego, aí Ah, sim, o Islã estava do Prego. E aí o Islã do Prego nasceu a partir dessa necessidade da gente ter mais uma possibilidade na nossa cidade ali, né, de fazer o slam. Aí eu lembro que a gente se juntou, a galera queria muito fazer, aí foi muito assim, tipo, eu não fui uma slam master, mas eu estive na primeira reunião ali com as pessoas na época. Essa história, ela é contada no livro, que é uma coletânea do Islã do Prego. Quem quiser adquirir, é só dar um salve lá na DM do Islã do Prego, que a gente consegue, a galera, eu não, né, que eu não sou mais da organização, mas a galera que é da organização consegue fazer esse livro chegar e essa história chegar até as pessoas, que é uma história muito bonita sobre criar um espaço litúrgico, literário e de formação, né, porque o Islã do Prego ele traz muita coisa, assim, que nem, o ano passado, em 2024, teve o Slam SP, né, então, assim, todas as finais que eu fui, eu via a mesma galera que ia para assistir em 2016, ali na plateia também como poeta, sabe. Então, assim, isso trouxe muito essa nostalgia lá do Slam do Prego, e sobre essa história aí de resistência, né, que a sigla Prego ela é poesia, resistência, Guarulhos, prego por causa disso. hum, E é uma sigla, na verdade, a gente só trocou a letra ali, a vogal, o "o", né, porque era prego, gru, né, é uma brincadeira com isso, enfim. E essa história veio, o prego, ele veio através dessa necessidade regional de inserir Guarulhos no mapa ali, de alguma forma, porque, assim, Guarulhos sempre esteve no mapa, né, acho que é uma pessoa que é a Monique Amora, que na época foi uma pessoa da organização do Islã do Prego também, a Monique Amora. O Arlen Noah também era da organização do Prego, a Mana Brutal também era da organização do Prego, tipo, o Joel era da organização do Prego, e tinha também uma irmã, que é a Árvore Bonita, Jamilê, que hoje em dia ela tá com esse arroba, que é Árvore Bonita.
E ela esteve na primeira reunião do Prego Gustrago, que é um artista de Guarulhos. Então, assim, a gente fez uma reunião, todos os artistas ali que frequentavam, e a gente costurava muito São Paulo. Eu ia em Poá, eu ia sei lá, em Itaí Paulista, a gente ia Vila Mara, país em alguns slams, assim, que, por exemplo, já estão extintos, né? Que é o slam Sojeira, já não existe mais, que era em Poá, que era um slam assim, mais underground. Pra você vir, foi onde eu conheci os artistas da cena mais underground, assim, de slam, e que eu falei, né? Então existe essa possibilidade. Então a gente traz para Guarulhos essa novidade, né? A Boa Nova. E o slam ele vem Sim. com isso, né? Ele vem com a Boa Nova, assim, os artistas se reunindo na praça para fazerem os seus discursos de 3 minutos e pouco ali, né? Cada um na sua cadência, na sua expressão artística, e também como ferramenta de formação artística para essa galera que hoje eu vejo muito. Eu vou falar o nome dele, que eu não vou aguentar, que é o M3. É um poeta que ele me via na plateia lá, né, nessa época do Slam do Prego. E hoje em dia ele vai no Slam do Prego, ele compete como um poeta, né? Então é muito legal ver isso daí, que o Slam do Prego trouxe essa possibilidade, né, a partir dessa organização. Ano retrasado, eu representei o Slam do Prego no Slam SP, né, então para mim foi muito legal, assim, reconquistar isso, porque na verdade eu queria um Slam na cidade para eu correr. Não queria ser organizador, eu quero ser igual aqueles caras que faz batalhas para batalhar. Porque foi Sim. exatamente isso que vocês me ensinaram, bitches. Alô? Então é isso. Aí eu não queria ser Slam Master, porque quando você era Slam Master, você não podia correr no Slam. Então eu falava, não, eu vou ficar ali na organização. E a gente organizava muito, assim, porque assim, era cerimonial, assim, era um ritual, assim. Então, assim, é nós, assim, as Bill, né? A gente sempre tava ali no suporte, pedindo pra galera não ficar fazendo conversinha em volta, pedia muito silêncio, Pode né? crer. Então, assim, a gente organizava do meu jeito ali, mas eu também queria mais era Participar. recitar mesmo, competir mesmo, porque o importante é competir. Não importa aonde. Muito franca. Pode crer, da hora, da hora. Eu queria te pedir pra fazer mais uma pra gente, por favor. Sim, tá bom. Silêncio, por favor, enquanto escrevo um bordador do res, respeito. Ninguém me oferece respeito, mas eu tenho por direito. Todo dia vivendo e morrendo nesse habitat horrendo. Eu tento, eu me defendo. Livre-arbítrio tá tendo, mas usufruir é um veneno. Vai vendo, vai vendo o veneno do corpo sangrento. Sangue nos zóio, ardendo. Na loucura lírica, estica a linguiça. Na cura das dores, sou vítima da injustiça. Equilíbrio da balança da injustiça transfóbica, carnificina das nossas, carniça da nossa espécie, nas notas omissas e também nas pesquisas que supostamente boicotas, pois nada consta, cotas. Seguimos as mesmas rotas, com chicotes estralando nas costas, vivas ou mortas, às custas de uma justiça transfóbica, com suas grades de lógica, na jaula zoológica, e não me venham com esse papo que eu sou cristofóbica, com a cara dentária pronta para morder do meu discurso, freio de pimenta ardida, se eu vacilar, posso ser inserida, ingerida, cavada, capada, justiça transfóbica, eficiente, principalmente os que estão à frente dessa palhaçada excludente. Primeiramente, vamos rasgar os verbos, os valores inversos, armada, munida com meus poderes de bicha, meus trunfos, meus versos, se eu conseguir o universo. Apenas o vácuo de 1 minuto de silêncio eu peço, eu só escrevo o que eu penso, eu só falo o que eu vivo e penso, e se você achar que é tenso ou intenso, saiba que o mesmo fósforo que acende um incenso vai ser o mesmo que vai botar fogo no chão fofo, intenso, velho, no Novo Testamento, onde adormece a justiça, a cinza, cega, dura, coberta de silenciamento.
Pô, nossa, incrível, incrível. Ai. Agora sim, partindo mais para um bate-bola rapidinho, assim, que a gente tá chegando nos nossos finalmentes, fazer algumas perguntinhas. E aí, não. Tagaragá, né, vamos É. lá, vai de frente com Preparada? Seu maior sonho? meu maior sonho é comprar uma casa própria, ter uma casa própria. Abrir a porta, entrar e falar: "Isso é meu". Meu Pode maior crer. sonho desde muito novinho, assim, casa própria. Acerta. Seu maior medo? Meu maior medo meu maior medo é hoje em dia, o meu maior medo é, sei lá, morrer. Tenho muito medo de morrer. Maior perda? Maior perda a maior perda pra mim, assim, a primeira grande perda da minha vida foi a minha avó, tá, perda. A minha avó, assim, minha avó por parte de mãe, minha avó Maria, que me entusiasmava, me trazia, rezava, né, pra eu conseguir dinheiro com ginástica, né. Ela faleceu, eu era ginasta, então, assim, eu trago muito ela nas minhas orações, assim, eu vejo ela como pessoa ainda que existe em mim. Essa foi a minha grande perda, assim. Sim, pode crer. Sua maior conquista? A maior conquista foi essa possibilidade de inserir, né, a poesia na minha vida, né, essa ferramenta de ser um instrumento, né, uma inspiração para outras pessoas também. Acho que isso é uma conquista, que eu acho que é algo que realmente eu conquistei mesmo, não é sobre pegar, roubar de alguém, que é o que as pessoas veem, o que que é a conquista, né, livros de história, por exemplo. Enfim, é algo que eu trouxe pra mim mesmo, que eu resgatei mesmo, sobre poder falar e como ser uma pessoa que se comunica, que é comunicadora através da arte. Pra mim é uma Real. Agora, uma pergunta um pouco mais profunda. É, o que é o amor pra você? o amor é essa sede, né, de sentir a capacidade de estar viva, né, através através dessas, enfim, desses resquícios de afeto, né, que nos sobram, colocam nesses lugares que ainda nos colocam. Então, assim, amor em si, pra mim, é uma coisa que não existe. Ele é patriarcal, ele abraça algumas corpas, né, mas, tipo, eu acredito no poder do afeto, né, no afeto gerado através dessas possibilidades e redes de afeto, né, nesses lugares que colocaram esse labirinto imaginário sobre o que é o amor, né. Então é isso, amor pra mim é a minha irmã, que é minha mãe também. Isso pra mim é amor, isso pra mim na verdade é afeto, né. São 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 pessoas e lugares de porto seguro, né, e as amizades, as minhas irmãs de corre, minhas irmãs de rua, meus irmãos, né, as pessoas trans, assim, que eu fui conhecendo e eu não vou ficar falando o nome delas aqui, deles aqui. Na verdade, vou sim falar que eu amo muito a Emma, assim, que é uma irmã que eu amo demais. Isso pra mim é amor, é a irmandade, que é algo que você constrói, porque, o amor mesmo em si, por ele ser uma coisa casamento, né, hoje em dia é muito isso ainda, né. Então eu acredito que ele não vai me salvar. Mas esse amor, esse afeto, essa rede de afeto que a gente vem construindo, a Ali, que é uma poeta incrível também, que a gente tem falado muito sobre essas redes de afeto consistentes, né. Eu acho que é isso, o afeto consistente através desse imaginário que não existe, né. Essa lacuna aí, eu acho que o amor ele é isso. Essa grande inspiração que eu sinto, assim, porque por mais medo que eu tenha de morrer, gosto de viver. Quero tenho amor à vida, à natureza, a constância, né. É isso, amor pra mim é isso.
Que amor não existe, né? Começa É isso. Bom, agora estamos chegando nos finalmentes, né, nos finais aí. Eu queria pedir para quem esteja assistindo, siga as nossas redes sociais, Casa Poética SP. Sigam também a Catrina, se quiser deixar seu arroba, suas considerações finais. Sim, meu arroba é Catrina Carvalho D, Catrina com K, Carvalho com C. Ah, eu adoro falar isso, porque rima. E não tenho Facebook, não tenho outras redes sociais. Logo menos eu vou estar lançando o meu primeiro livreto, poesia. Então, acesse aí esse arroba que eu falei, né? Para logo menos a gente ter notícias referente a esse livreto que vai sair pelo Instituto Aula Viva. Que da hora, nossa, já tô até ansiosa. Ai, que bom! Eu vou estar lá, seguindo lá e vendo Sim, as informações disso. Mas muito obrigada pela sua presença, por ter topado obrigado. aqui nosso encontro. Queria agradecer também a nossa equipe maravilhosa aqui do Sigo Som, Binho Santana, Hans Akin, ao Rodrigo Ciríaco, né, a Mônica Alves, todo mundo aí que faz parte do projeto. E é isso, até a próxima. Até.